18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olá, muito boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite com as principais notícias de hoje, do país e do mundo, aqui no programa 18 horas. Boa noite, muito obrigada pela sua companhia. Boa noite, Cid Soares. Buenas noches, como tá? Tudo tranquilo, e hoje temos convites para o Circo Marcos Frota. Beleza. Exatamente, para você que nos acompanha pelo aplicativo Humano, interage aí com a gente que no fim do programa eu vou te dar um par de convites para assistir ao espetáculo do Circo Marcos Frota. E para você que está passando aqui agora, neste momento, a primeira pessoa que passar aqui na Rádio Mix vai levar também um par de ingressos para o circo, ok? Aqui na Rua Fortaleza 585, Adrianópolis. 18 horas. Tudo tranquilo? Vamos agora aos destaques de hoje do programa 18 horas. Incompetente e irresponsável foram algumas palavras usadas para classificar a gestão do ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, hoje na CPI da pandemia do Senado Federal. Pois é, olha, durante o depoimento, o ex-secretário disse que a crise de oxigênio aqui no estado só durou 2 dias e foi prontamente contestado pelos senadores na CPI. É nosso destaque também o silêncio ensurdecedor da Assembleia Legislativa do Amazonas sobre o uso de cestas básicas para a promoção eleitoral de parlamentares, inclusive com a foto de deputados impressa na sacola. Pois é, apertem os cintos aí, prepare os bolsos, hein? A conta da luz deve ficar um pouquinho mais cara com esse reajuste de 20% da bandeira vermelha. O anúncio foi feito hoje pela Agência Nacional de Energia Elétrica. 18 horas. Vai, começa agora aí o programa 18 horas de hoje, né? Terça-feira, 15 de junho de 2021. Você está ouvindo 18 horas. É um desastre, né? Assim pode ser definido aí o depoimento do ex-secretário de Saúde do Estado do Amazonas, Marcelo Campelo, hoje, na CPI da pandemia do Senado Federal. Marcelo Campelo foi literalmente trucidado pelos integrantes da CPI. Foi chamado de incompetente, como já disse a Karime aqui, inapto, incapaz mesmo de comandar as ações de enfrentamento da pandemia de Covid-19. Exatamente, Cid. Marcelo Campelo chegou a dizer que a crise de desabastecimento aqui de oxigênio nos hospitais do Amazonas durou apenas 2 dias e foi desmentido em vídeo mostrado durante o depoimento. E mais, em meio ao colapso, com dezenas de pacientes morrendo, asfixiado por falta de oxigênio, a Prefeitura de Manaus e o governo do Amazonas solicitaram ao Ministério da Saúde o envio de medicamentos ineficazes para tratamento da doença, como a cloroquina, a azitromicina e a ivermectina. Pois é, o ex-secretário de Saúde do governo, Wilson Lima, não soube explicar aos senadores porque, mesmo avisado 6 meses antes sobre a iminente crise de abastecimento de oxigênio, ele não tomou as medidas, né, para contratar fornecedores e garantir, assim, né, não tomou as medidas e o aumento da demanda que iria acontecer, como destacou o senador Eduardo Braga, do MDB aqui do Amazonas. Os senadores aproveitaram o fraco depoimento de Marcelo Campelo para criticar a decisão do governador Wilson Lima de não comparecer à CPI para dar esclarecimento sobre as denúncias de corrupção e sobre a falta de oxigênio que levou à morte de dezenas de pessoas por asfixia. E o nosso correspondente em Brasília acompanhou todo o depoimento e traz mais detalhes agora pra gente. Muito boa noite, Carlos Eduardo. Nossa, é muito assunto. Então, Marcelo Campelo tentou proteger o governador Wilson Lima, o ex-ministro Eduardo Pazuello, e acabou entrando em contradição várias vezes, abusou de respostas vazias e foi duramente criticado pelos senadores. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, disse que na crise em Manaus faltou tudo, menos vergonha a Marcelo Campelo e ao ex-ministro Eduardo Pazuello. Agora, uma coisa ficou clara ali nesse depoimento de hoje: não faltou recursos, não faltou dinheiro para o estado do Amazonas. Ao que parece, faltou foi gestão, não é? Muito boa noite, Carlos Eduardo, direto de Brasília. Vamos fazer o seguinte, a gente vai passar para a próxima reportagem enquanto que a gente ajusta este áudio. Nós vamos falar que enquanto que o secretário de Saúde do Estado do Amazonas estava lá, depoimento na CPI da pandemia em Brasília, aqui no Amazonas os deputados governistas ignoravam o principal acontecimento do dia.
na política brasileira, justamente o depoimento do ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, não é, Cid? É isso, olha, o mutirão de vacinação contra a Covid-19 no fim de semana dominou os discursos da casa. Enquanto governistas elogiavam o mutirão, parlamentares da oposição diziam que o objetivo do governo foi atingido: usar o mutirão da vacinação para desviar a atenção da sociedade para o depoimento de Marcelo Campelo na CPI. Agora sim, vamos com informações aí de Odineia Araújo. Terça-feira, no Parlamento Amazonense, foi mais um dia de blindagem ao governo Wilson Lima. Dos 24 deputados estaduais, apenas 2 falaram sobre o principal acontecimento do dia envolvendo o Amazonas: o depoimento do ex-secretário de Saúde do Estado, Marcelo Campelo, na CPI da Covid em Brasília. Entre os outros 22 parlamentares, os que se pronunciaram na tribuna da casa, incluindo o presidente Roberto Cidade, usaram o tempo para parabenizar e elogiar o governo do Estado pelo mutirão de vacinação contra a Covid-19 no fim de semana. Para a oposição, o objetivo do governo foi atingido: usar o mutirão da vacinação para desviar a atenção da sociedade para o depoimento de Marcelo Campelo na CPI. Aonde estavam essas vacinas do mutirão? Há 15, 20 dias atrás, nós já poderíamos ter imunizado milhares de pessoas? Tinha vacina sobrando? Qualquer vacinação de 10 mil por dia, presidente, você está ganhando 15 dias na frente de imunização. O deputado Wilker Barreto criticou o discurso dos colegas que, de acordo com ele, mais uma vez fingiram que está tudo bem no governo do Amazonas. Precisamos caminhar olhando para frente, apostando na vacina, mas também nós não podemos jogar para debaixo do tapete o que aconteceu no Amazonas. Se teve um estado, uma cidade no mundo que sofreu com a pandemia, foi nossa terra. E aí eu vejo senadores da República dizendo que encontraram culpados e não citam o nome do governador. Alguém tem dúvida no estado do Amazonas da responsabilidade e culpabilidade deste genocida chamado Wilson Lima? O parlamentar citou trechos do depoimento de Marcelo Campelo e disse que, mesmo com dinheiro em caixa, o governador do Amazonas deixou a população morrer asfixiada. O deputado oposicionista voltou a cobrar a instalação da CPI da pandemia para investigar os gastos estaduais do governo. E é o nosso papel, presidente, avançarmos com a CPI da pandemia no estado do Amazonas, de apreciarmos amanhã, senhor presidente, a convocação do ex-secretário. Esta casa não pode tratar a pandemia como se fosse uma coisa simplória. Nós ainda temos obrigação e respeito com o povo do Amazonas. Nós ainda temos o dever de dar resposta às 13 mil vítimas que deixaram enlutadas milhares de amazonenses. Os deputados de oposição ao governo Wilson Lima pediram a convocação do ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, na Assembleia Legislativa do Estado. Odineia Araújo para o 18 horas. Agora sim, nós fechamos com o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos, que vai nos contar, mais detalhes a respeito desse depoimento do ex-secretário de Saúde do Amazonas, que foi preso preventivamente na 4ª fase da Operação Sangria da Polícia Federal aqui no estado do Amazonas. O depoimento dele foi hoje, foi um depoimento tenso, demorado, e que uma coisa ficou certa: não faltou recurso para o estado do Amazonas enviado pelo governo federal, pelo menos R$500 bilhão. Boa noite, Carlos Eduardo. Olá, Karime, agora me ouve? Agora sim, agora te escutamos. Então, mais detalhes pra gente sobre esse depoimento tenso, mas que, apesar das respostas evasivas, ele entrou em contradição, mas os senadores conseguiram pegar bastante elementos, não é não? Talvez, podemos dizer assim, Karime. Boa noite a você, boa noite ao Cid. Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham pelo 18 horas. Olha, se pudéssemos definir em uma palavra o depoimento de Marcelo Campelo, eu diria duvidoso. Porque o ex-secretário de Saúde foi ao Senado sem o devido preparo, sem a devida orientação.
ele se deparou com uma rajada de perguntas que colocaram ele contra a parede. Ele veio preparado para contrapor as afirmações do ex-ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, a que afirmou lá atrás, há semanas atrás, que ele disse, né, que recebeu a afirmação do secretário de Saúde, Marcelo Campelo, no dia 10. Só que agora o Marcelo Campelo disse que alertou o então ministro no dia 7 de janeiro, ou seja, 3 dias antes. Então, no dia 10, ele encaminhou um novo e-mail reforçando o alerta, pedindo apoio logístico para que trouxesse oxigênio, ou seja, levasse oxigênio de Belém para Manaus. Então, ele fez as suas afirmações dizendo que o governo do estado teria se antecipado na questão do alerta do oxigênio. E no dia 11, segundo ele, o Ministério da Saúde assumiu essa pauta. Mas no dia 11 estava ocorrendo, segundo ele, um evento que era a inauguração do Tratkov, aquele aplicativo que faz diagnósticos automáticos, né? Fazia, né, diagnósticos automáticos e que acabou não dando certo. Então, um assunto durante a CPI, o que ficou destacado foi a insegurança do secretário. Ele foi duramente atacado. Então, mas um assunto que foi bastante discutido foi o contrato do governo do estado do Amazonas com a empresa White Martins. Nós já sabemos que houve uma falha de comunicação entre o governo do estado e o governo federal sobre essa questão do alerta da crise da falta de oxigênio na rede pública de saúde. O que não se sabia era que a White Martins vinha tentando renovar o contrato com o governo do estado para aumentar a produção de oxigênio desde julho do ano passado. E nós vamos ouvir agora o senador Marcos Rogério, da ala governista. Ele atacou duramente o ex-secretário de Saúde. Ele, com o contrato em mãos, ele disse que o governo deveria ter operado de uma outra forma nesse contrato com a White Martins. Então ele fez uma série de questionamentos ao ex-secretário Marcelo Campelo. Vamos ouvir agora. Eu pergunto isso e gostaria que o governador do estado estivesse sentado na cadeira que Vossa Senhoria está para responder objetivamente essas perguntas, e ele fugiu da CPI. Mas pergunto a Vossa Senhoria, que assumiu a pasta na sequência. Eu tenho documentos aqui que comprovam que o estado do Amazonas deixou passar praticamente todo o ano de 2020, em meio à pandemia, para ampliar a compra de oxigênio. Só assinou o aditivo com White Martins no dia 23 de novembro de 2020, para atender o aumento da demanda de oxigênio decorrente da pandemia. Na ocasião, o governo valeu-se de última hora do percentual máximo de aditivo previsto na lei de licitações. Ou seja, o governo do estado do Amazonas deveria ter feito antes. Primeiro, no primeiro momento, quando se identificou o crescimento dos casos, aditivar-se. E a lei de licitações estabelece um teto máximo de 25%. Teria que ter feito, no primeiro momento, um aditivo no seu limite máximo, por precaução, como medida de planejamento. Não fez. Num segundo momento, teria que ter instaurado um novo processo licitatório para ampliar a aquisição do insumo. Ou seja, houve absoluta falta de previsibilidade. Escolheu expor a população do Amazonas ao risco de morte. E foi isso que aconteceu no estado do Amazonas, por irresponsabilidade administrativa. Lhe pergunto, Vossa Senhoria chegou depois. O senhor tinha conhecimento específico da situação desse contrato com a White Martins, que eu mencionei aqui, do aditivo? Sim, a White Martins solicitou um aditivo. Quando? De 25% em julho. Esse processo foi tramitando, mas a ênfase da White Martins... A data novamente de quando a White Martins pediu... No mês de julho. Pediu o aditivo para dar lastro orçamentário ao contrato, em virtude da projeção do aumento de consumo mensal, da média mensal. Ela pediu em
Antes da primeira alça, senador, a média era menos de 15 mil. E após a segunda alça, a média subiu um pouco para em torno de 17, 18 mil metros cúbicos por dia. Então, o que a White Martins pediu foi um ajuste contratual para dar lastro orçamentário. Ela pediu aditivo. Sim, aditivo contratual. E ela vinha informando o Estado do Amazonas, o governo do Estado, sobre a situação do quadro de oxigênio. Precisava rever o contrato. O Estado foi notificado algumas vezes pela White Martins. O processo tramitou para poder fazer o aditivo, mas veja que esse aditivo 6 meses? de 25%, senador, o aditivo de 25%, se nós formos analisar o que aconteceu depois, ele não faria frente à demanda. Né? Nós tivemos, não faria frente à demanda. O que faria frente à demanda, o que daria resposta positiva à demanda era se o governo do Estado tivesse assumido o seu papel de responsabilidade no planejamento e tivesse feito o aditivo no momento oportuno, e quando do final do ano já teria que ter um novo contrato e não aditivo. Isso é um quadro clássico de crime de responsabilidade. Isso é um quadro grave. Bom, então ainda você ouviu... Oi, Cid, pode falar. Querido, desculpe, eu estava já vendo outra coisa aqui. Segue. Foi bem tenso. A gente, nesse depoimento, a gente conseguiu ver, né, sentir o teor aí do depoimento de hoje, né, o que aconteceu na CPI da pandemia. Exatamente. O senador Marcos Rogério falou com dureza com relação a essa questão do contrato, ele que é muito técnico nessa parte, então ele chamou a atenção que o governo do estado deveria ter agido de outra forma, deveria ter refeito o contrato, deveria ter feito um aditivo, como ele disse. No final, o contrato ficou em 22%, o que foi insuficiente. Acabou que foi muito menos do necessário para atender a crise do oxigênio, ou seja, já havia uma previsão, já estavam sentindo no ano passado que havia uma necessidade de aumentar a questão, a demanda de oxigênio. E mais, né, ainda Cadu, nessa questão. Perdão, ele chamou, só queria, que foi muito forte o fim da fala dele, que a gente colocou, e ele falou de criminoso, foi uma atitude criminosa do governo do estado. Exatamente, e o governador pode responder criminalmente por essa atitude, por ele não ter celebrado refeito o contrato com a White Martins, não ter seguido a orientação, e nós vamos continuar falando agora. Eu vou seguir agora com o senador Eduardo Braga, que ele falou de um outro ponto desse contrato. Houve erro nas tratativas com a White Martins, o governo não quis negociar, negociou o mínimo, e na crise de oxigênio continuou sendo inerte, continuou sendo omisso. Vamos ouvir agora o senador Eduardo Braga, que fala de um outro ponto, que além da questão contratual, o governo do estado não contratou usinas de oxigênio, que é outro ponto, que era para atender a urgência. Em setembro, a White Martins já anunciava que não suportaria. Minha pergunta: quantas unidades de fábrica de oxigênio para resolver esse problema o Estado comprou com o dinheiro que tinha em caixa? Nós, nesse momento, não estava sendo feito compra de usina de oxigênio. Quantas usinas de oxigênio o Estado do Amazonas comprou com dinheiro que tinha em caixa? Nós lançamos edital de compra, os editais foram fracassados, mas nós temos... Quantos vocês compraram? Pelo amor de Deus, tudo você não sabe, tudo você não diz. Quantas usinas vocês compraram com o dinheiro do governo do Estado, sabendo desde julho, sabendo desde setembro, de que não tinha capacidade de abastecer o consumo e as unidades hospitalares? Quantas vocês compraram? Senador, esse pedido da White Martins, nessa época nós não compramos nenhuma usina de oxigênio. E hoje vocês compraram quantas? Hoje nós compramos usinas, estamos instalando, tem 8 usinas de processo. Não minta, você está sob juramento, cuidado, não minta. Nós temos processo de compra. Não, quantas vocês compraram? Nenhuma. Nós temos nenhuma. Está aqui a relação de compras de usina do estado do Amazonas. Nenhuma feita pelo governo do estado. Senador Omar, está aqui, ó. Nenhuma feita com dinheiro do governo do estado ou com o dinheiro que tinha em caixa.
Não dá para você dizer que não sabia. Não dá para você dizer, como secretário de saúde, que você não podia comprar uma usina de oxigênio. Não compraram nenhuma com dinheiro do governo do estado. Quem comprou foi a prefeitura de Parintins com emenda. Quem comprou foi a prefeitura do Careiro, de Itacoatiara. O governo do estado do Amazonas não comprou nenhuma. Cadu, e ele foi chamado várias vezes aí por vários senadores de incompetente e irresponsável por assumir uma Secretaria de Estado sendo engenheiro e não tendo a menor noção sobre a pasta, não é? E a gente pode dizer mais um adjetivo: desinformado. Sim. Porque ele, meu Deus do céu, é de impressionar a falta de informação dele, do senhor Marcelo Campelo, porque o senador Eduardo Braga foi na fonte buscar essas informações e o senhor Marcelo Campelo não tinha essas informações. Fala sobre a questão da compra, do aluguel ou da aquisição de usinas de oxigênio que eram tão importantes. E vocês lembram que quem ajudou o estado do Amazonas foram artistas, foram empresários, foram algumas outras personalidades públicas que ONGs, né? E se juntaram. Exato, que se juntaram. Máquinas de oxigênio. Mas a gente acompanhou. Isso, arrecadaram dinheiro. E eu sempre falei aqui no 18 Horas e repito, é um estado rico, não é falta de dinheiro. O país inteiro se mobilizou como quem dá esmola, como quem ajuda ao menos ao menos favorecido, a quem não tem recursos. Mas a gente tem recursos sim, o estado é riquíssimo, bate recordes atrás de recordes em arrecadação, só não sabe fazer gestão. E eu lembrei aqui também de uma fala de uma senadora, rapidinho aqui, Cadu. Sim. Ela disse que é criminoso, é terrível, é desumano que estamos ouvindo hoje aqui nesta comissão. A senadora Elisiane Gama, da Cidadania do Maranhão. Exatamente. O estado do Maranhão também foi duramente atingido pela Covid, pela questão da crise do oxigênio, chegou por lá, só que atingiu no menor nível porque eles conseguiram planejar. Eles, entre aspas, colocaram as barbas de molho, porque o estado do Amazonas não fez a sua parte e o Maranhão, que é aqui do lado, conseguiu fazer a sua parte, conseguiu cumprir com algumas medidas emergenciais para abastecer o sistema de saúde lá do estado do Maranhão de oxigênio. Então ela está extremamente certa com relação aos comentários que ela falou. O senador Renan Calheiros falou de outro ponto aí, ele falou sobre a questão da intervenção, ele lembrou sobre a intervenção federal que havia sido solicitada pelo senador Eduardo Braga. Nós já falamos aqui que o senador Eduardo Braga pediu intervenção federal no ano passado, intervenção federal sobre a saúde do estado do Amazonas, e esse pedido foi negado pelo governo. E o Eduardo Pazuello, na época, ele disse que foi o governador, ele disse que não. Então, o Marcelo Campelo, na qualidade de ex-secretário de saúde, foi perguntado: você sabia? Vamos ouvir a resposta do ex-secretário Marcelo Campelo sobre se ele sabia ou não do pedido de intervenção sobre a saúde do estado do Amazonas. Seria agora o senador Renan Calheiros, não é isso, Cadu? Isso, exatamente. Vamos ouvir o relator senador. Exato, vamos ouvir. Exato. A intervenção do senador Renan Calheiros hoje durante os depoimentos da CPI da Saúde no Senado Federal. Vossa Senhoria assessorou o governador para preparar sua argumentação junto à reunião interministerial? Não, eu não tive conhecimento. Sim ou não? Não tive conhecimento dessa reunião, senador. Não teve conhecimento? Não. Quais foram os argumentos utilizados pelo governador do estado para convencer o presidente da República da desnecessidade da medida? Como eu não tenho conhecimento, eu não sei quais foram os argumentos. Mas é impossível que ele, em algum momento, não tenha conversado com o secretário de Saúde sobre que argumentos utilizar numa reunião interministerial. Sim. Não acredito. O senhor não deve estar
corretamente informando o que perguntamos. Não, senador. Como eu não tive conhecimento dessa reunião, eu não sei o que o governador falou. Agora, o que nós sabemos é que nós estávamos trabalhando na rede a rede estava controlada no sentido do atendimento à população. Né? Nós temos que ver as datas aí, porque no final de dezembro para o início de janeiro é que houve uma explosão de contaminação, que hoje nós olhando para trás nós verificamos uma forte influência da variante P1 que não era nem conhecida naquele momento. Né? Então, assim, por que estava acontecendo aquilo, aquela explosão de contaminação internações, nós só soubemos depois, no dia 13, uma primeira pista apresentada pela Fiocruz. A pergunta não é essa. Que argumentos o governador utilizou na reunião interministerial, em nome do Estado e em função do colapso que estava havendo? Senador, eu não sei quais os argumentos. Nem ouviu falar, nem leu em nenhum jornal que aconteceu. Não é possível que Vossa Senhoria seja tão desinformado a esse ponto, enquanto secretário. Aí está. Vocês ouviram o relator, Renan Calheiros, né? Diga, Karine. Classificando como desinformado, né? Como você falou no início, né? Que além de incompetente, responsável, mentiroso em alguns pontos. E desinformado. Desinformado, como você colocou, não é, Cadu? Tem que ter estômago para ouvir isso tudo, né? Difícil, hein? Exatamente. Isso é como a senadora Elisiane Gama falou, foi tudo um absurdo, né? Outro absurdo que foi falado nessa CPI foi a fala do senhor Marcelo Campelo, foi justamente a fala de vocês na abertura. Quantos dias duraram a crise do oxigênio? Para Marcelo Campelo, foram apenas 2 dias. Será que foi? Então nós vamos ouvir agora, durante a CPI, durante a pergunta que foi feita pelo relator, senador Renan Calheiros, sobre quanto tempo durou a interrupção do fornecimento de oxigênio no sistema de saúde público do Amazonas. Vamos ouvir o que Marcelo Campelo disse pra gente, pra CPI. Por quantos dias perdurou, quantos dias perdurou esse desabastecimento de oxigênio medicinal? Senador, nós, na nossa rede pública e estadual, nós temos registro de intermitência de fornecimento de oxigênio nos dias 14 e 15. Evidentemente que toda a população com um nível de contaminação impressionante, que foi 3,5 vezes mais. Os senhores terem uma ideia, de dezembro. Em dezembro tivemos 2.200 internações. Em janeiro, 7.600 internações. Então, em relação ao pior cenário da primeira onda, foram 375% comparando janeiro. Eu quero saber exatamente por quantos dias perdurou o desabastecimento. Nós, na nossa rede de saúde, foram 2 dias, 14 e 15, com intermitência no fornecimento. No mercado de Manaus, onde as pessoas estavam procurando oxigênio para levar para casa, etc., houve uma procura de oxigênio. Eu preciso de igual para poder modo atender. Senhor presidente, de igual modo. Só um minutinho, senador Eduardo Braga. Eu vou já passar a palavra a Vossa Excelência. Mas, secretário, as imagens eram diárias. Não era uma coisa, era nos hospitais, era nas ambulâncias, era no SAMU chegando e faltando oxigênio. Eram as pessoas dentro do hospital com um balão na mão ali, tentando sobreviver as pessoas. Não foram só 2 dias. Senador, não foi. Senador Eduardo Braga tem toda razão. Não foi só 2 dias. Senhor presidente, eu peço, tem um vídeo aqui com datas. Se Vossa Excelência me permitir, porque eu não aguento mais. O Pazuello veio aqui, mentiu. O Elcio veio aqui, mentiu. Agora vem o secretário mentir também. Enquanto isso, os nossos irmãos amazonenses morrendo por falta de oxigênio. Eu peço a Vossa Excelência que autorize mostrar o vídeo. Pode, por favor. Então eu peço à mesa que mostre o vídeo, porque lá tem datas. Tem datas. Não foram 2 dias. Pelo depoimento das pessoas. Não é possível. Vocês ouviram o senador Eduardo Braga, por último, né?
já aborrecido com tantas afirmações contraditórias do ex-secretário de Saúde, Marcelo Campelo. Aí eu preparei para vocês, ouvintes, e também para vocês, Karime, Cid, uma sequência, né, sobre tantas contradições que foram contestadas, e aí a gente se pergunta... Perdemos o contato telefônico com o jornalista Carlos Eduardo Matos, que conversa com a gente direto de Brasília. Ele que acompanhou todo o depoimento, o dia inteiro de depoimentos do ex-secretário de Saúde do Estado do Amazonas, Marcelo Campelo, na CPI da Covid do Senado Federal. Ele preparou para a gente alguns trechos, não é, das contradições dos depoimentos do ex-secretário. É isso, Carlos Eduardo? Oi, caiu. Oi, exato. Então, você preparou pra gente alguns trechos do depoimento do ex-secretário de Saúde. Exato. Então, vamos ouvir. Não, eu estava falando para vocês sobre a última fala, a última sonora, que vocês ouviram, foi a fala dos senadores, né, sobre essa questão dos 2 dias. Para ele, apenas 2 dias duraram a crise do oxigênio, a interrupção do fornecimento do oxigênio no sistema de saúde do estado do Amazonas. O que não foi, o senador, o presidente Omar Aziz contestou, o senador Eduardo Braga contestou duramente, se aborreceu naquela hora. Então a gente se pergunta, o que Marcelo Campelo estava fazendo como secretário de saúde do estado do Amazonas? E se pergunta por que ele foi nomeado para essa função se ele é engenheiro? A graduação dele é engenharia. Então, foi essa pergunta do senador Marcos Rogério, e ele foi muito além nessa pergunta, em que ponto, por que ele foi nomeado secretário de saúde, para todos entenderem essa situação. Vamos ouvir o senador Marcos Rogério. Qual a relação de Vossa Senhoria com a senhora Alessandra Campelo? A Alessandra é deputada, hoje está como secretária, eu sou primo dela. Ela foi também a relatora do processo de impeachment contra o governador na Assembleia? Sim. Após esse relatório, Vossa Senhoria teria sido indicado secretário de Estado da Saúde, foi isso? Não tem relação uma coisa com a outra. A minha vida profissional ao longo do tempo justifica a minha contratação. Vossa Senhoria não há nenhuma relação, não há indicação por parte da parlamentar como medida de compensação. Eu já trabalhava, eu já era da estrutura do governo, já era secretário de infraestrutura, como eu falei. Então não tinha nenhum tipo de relação de relação ou de acordo em relação a isso. Eu estou fazendo esse questionamento porque no bojo da investigação da Polícia Federal, o nome dela aparece e inclusive o nome também de Vossa Senhoria. Aqui eu tenho todos os dados, não estou repassando na CPI em razão do tempo para não cansar os senadores, mas há um conjunto de fatos narrados aqui, acusações gravíssimas contra ela e contra Vossa Senhoria. Ele pegou o senador Marcos Rogério, tocou no ponto importante. Exato, né? Exato. A gente viu que também na fala dos senadores teve todos os relatos, os documentos da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República, e também tinha documentos da CPI da Saúde, que foi instaurada aqui na Assembleia Legislativa. Eles também mencionaram, né, os depoimentos, né, o fim dos trabalhos, né, todos os documentos, eles estavam lá com esses documentos todos, não é, Cadu? Exatamente. Para encerrar a minha participação, depois de tantas falas importantes, e a gente conclui, né, que o ex-secretário de Saúde, senhor Marcelo Campelo, ele deu um depoimento inseguro, atrapalhado e cheio de contradições. Se ele saiu da CPI sem ter dado as devidas explicações plausíveis sobre a crise do oxigênio que matou tantas pessoas em Manaus e no interior e contribuiu para o avanço da pandemia. Carlos Eduardo, última informação. Antes da sua informação, uma pergunta que está me deixando aqui. Ele deixa de ser um convidado para estar na CPI, ele passa a ser investigado agora, é isso? O senador Eduardo Braga está propondo essa questão que deverá ser votada amanhã. Mas ele disse isso durante a manhã, mas provavelmente ele vai jogar
esse requerimento, até porque eu conversei com alguns senadores antes de voltar para aqui, que eu estou em casa, né? Eu antes de vir para casa para recolher tantas informações para vocês, eu conversei com alguns senadores que dizem: o ideal era o governador ter ido. Ele que responde pelas questões do Estado. Certo. A situação do Marcelo Campelo é a mesma de Eduardo Pazuello. O que Eduardo Pazuello foi para o presidente Bolsonaro, Marcelo Campelo foi o mesmo para o governador Wilson Lima. Ele foi um cumpridor de ordens. Exato, Cadu. Só vou lembrar aqui que foi autorizado a quebra de sigilo bancário telemático dos dois. Dos dois, exatamente. Bancário eu já não sei se englobou, mas tanto do ex-ministro Pazuello quanto do ex-secretário Marcelo Campelo. Foi autorizada a quebra de sigilo telefônico, telemático dos dois. Então, tanto que várias vezes os senadores perguntavam: o senhor tem certeza? Olha que a gente tem, né? Está sob o juramento. Exato, está sob o juramento. Exatamente. Para encerrar, eu tenho uma última informação. O ministro do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão, pautou para o próximo dia 30 de junho a análise do recebimento da denúncia contra o governador Wilson Lima. O processo é o mesmo que seria analisado no dia 2 de junho e foi retirado de pauta após as queixas da defesa e críticas de outros ministros. O STJ analisa se aceita ou não a denúncia. Se aceitar, o processo passará a ser instruído em todas as suas fases, como análise das provas, depoimentos de testemunhas, apresentação das defesas, que vai concluir se o governador e os demais denunciados são culpados ou não do que estão sendo acusados. Karine e Cid, um abraço a todos. Um abraço. Muitíssimo obrigada pelas informações. Carlos Eduardo Matos, direto de Brasília, agora 6h36. Muito bem. Ainda hoje aqui no 18 horas, o silêncio ensurdecedor da Assembleia Legislativa do Amazonas sobre o uso de cestas básicas para promoção eleitoral de parlamentares, inclusive com foto dos deputados impressos nas sacolas. É o nosso assunto daqui a pouco, aqui no 18 horas. Mix. Agora vamos saber da previsão do tempo e temperatura para essa noite com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de período de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 61% e 87%. Agora 6h42 em Manaus, e o motorista que trafega pela Avenida Torquato Tapajós tem que ter muita, mas muita paciência. Paciência redobrada até. Isso porque houve uma nova ruptura na rede de drenagem no local, sentido bairro Centro, causando afundamento da pista, e o trânsito no local ficou congestionado ao longo do dia de hoje. E a repórter Nathalie Moraes acompanhou as obras na avenida e traz detalhes pra gente, e para que quem precisa transitar por ali para ficar atento, não é? Vamos agora a conferir os detalhes na reportagem de Nathalie Moraes. O trânsito na Avenida Torquato Tapajós foi investido para a realização de uma obra de revitalização na rede de drenagem no trecho em frente a uma rede de supermercados no sentido bairro Centro, onde na noite desta segunda-feira apresentou um afundamento em parte da rua. Segundo o prefeito de Manaus, Davi Almeida, a obra no local deve durar em torno de 5 dias. Nós identificamos o problema aqui no sentido contrário. Nós não tínhamos as peças para fazer a obra, estávamos esperando chegar o verão, porém no dia de hoje foi verificado o afundamento da pista. Nós já tínhamos nos antecipado e mandado fazer as peças, né, as aduelas, chamadas aduelas, e agora nós já estamos fazendo o serviço. Vamos cortar toda a avenida e nos próximos 4 dias, se não chover, muito provavelmente estaremos entregando a pista totalmente recuperada. Por conta das obras, o trânsito no local foi alterado. Para os motoristas que desejam acessar o sentido bairro Centro, eles deverão acessar a Avenida Desembargador Paulo Jacó, em seguida acessar a rotatória do Ileia, seguir à esquerda pela Avenida Comandante Norberto Vongal, dobrar à esquerda na Alameda Santos Dumont e seguir o itinerário
Centenário pela Avenida Torquato Tapajós. Os veículos pesados terão como opção o contrafluxo montado no sentido centro-bairro, na Avenida Torquato Tapajós. Uma equipe de 15 agentes de trânsito e fiscais de transportes estiveram presentes no local para monitorar e orientar os motoristas que circulavam pela área na manhã de hoje. Mas não teve jeito. O trânsito ficou bem pesado ao longo do dia. A orientação é que os condutores busquem outras rotas de acesso para seguirem em direção ao centro da capital e adjacências. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. E o ministro dos Transportes, Tarcísio Gomes de Freitas, postou no Twitter um vídeo que mostra a mobilização para o início dos trabalhos de pavimentação da BR-319, nos primeiros 52 quilômetros. Segundo o ministro, a obra com governança ambiental vai se tornar referência de infraestrutura com sustentabilidade. E quem nos acompanha pelo aplicativo Mano pode conferir as imagens. São imagens que mostram aí um comboio de veículos pesados, como tratores, caçambas, carretas, que vão ser usados na pavimentação de 52 quilômetros da rodovia. Na postagem das redes sociais, o ministro dos Transportes destaca que a ação aparentemente é apenas mais uma mobilização de obras. E ele escreveu o seguinte, abre aspas, esta é especial, é a mobilização para o início dos trabalhos de pavimentação da BR-319 no Amazonas. Os primeiros 52 quilômetros, fecha aspas, festejou o ministro Tarcísio Gomes de Freitas. Esse trecho aí que vai ser pavimentado está entre os quilômetros 198 e 250, trajeto conhecido como Lote Charlie. Portanto, não se trata daquele trecho do meio da BR, que está em pior estado de conservação. É o trecho ainda que vai demorar para ser recuperado por conta de questões ambientais. E de acordo com o ministro Tarcísio Freitas, as obras desses 52 quilômetros seguem as orientações dos órgãos ambientais que devem servir de modelo na preservação do meio ambiente. Porque o projeto inclui novos dispositivos de drenagem e recuperação de áreas degradadas. E escuta que interessante, mais de 100 mil mudas nativas vão ser plantadas e, além disso, vão construir corredores que cruzam a rodovia para passagem exclusiva de animais. Vão ser 20 passagens de fauna aérea e 12 passagens subterrâneas. 18 horas. E depois de se manter em 30 metros por 9 dias consecutivos, a cota do Rio Negro, aqui em Manaus, baixou para 29 metros e 99 centímetros. Ainda que seja apenas um centímetrozinho, o processo da vazante aí já dá seus primeiros sinais. Mas a paisagem do centro de Manaus, com pontes e as ruas inundadas, só vai mudar dentro de um mês, já que a descida das águas deve ser lenta, como explica a repórter Nathalie Moraes. Depois de permanecer estável nos 30 metros por 9 dias, desde o último dia 5 de junho, o Rio Negro começou a baixar aqui em Manaus. O nível do rio baixou em 1 centímetro para 29,99 metros. A marca dos 30 metros aqui em Manaus foi a maior da história desde o início dos registros, ainda no ano de 1902. O Rio Negro seguiu a previsão do Serviço Geológico do Brasil, que era que o rio chegasse à cota máxima de 30 metros. A expectativa agora é que o Rio Negro comece a baixar. Segundo a pesquisadora do CPRM, Luna Gripe, abaixo dos 27 metros, o nível do Rio Negro já é considerado um patamar normal para a cheia. Os Manacapuru, Itacoatiara, Parintins, a região dos grandes rios em seus momentos de maiores volumes, esse processo de apresentar um início de descida do nível dos rios já nos garante, de certa forma, que realmente a gente não vai ter maiores enchentes ao longo desse ano. O rio não vai voltar a subir agora nesse contexto de grande cheia. Então a inundação severa, ao que tudo indica, começa a ser finalizada. Os impactos da inundação devem continuar pelos próximos dias, viu? Com as ruas alagadas, inclusive no centro da nossa cidade. Mas os comerciantes já podem ficar mais tranquilos, pois mesmo com as fortes chuvas desses 2 dias, a tendência é que o Rio Negro continue a baixar. Mas a paisagem no centro de Manaus, sem pontes e sem marombas, só será possível daqui a mais ou menos um mês. Então a gente pode ficar, de certa forma, um pouco mais tranquilo no sentido de que o rio vai começar a voltar para sua calha principal. Mais uma vez, lembrando o recado de que mesmo que o nível dos rios ele comece a diminuir, a diminuição dos processos associados a essa inundação severa, ela é lenta, ela é gradual e vai demorar um tempo para
geral dos municípios como um todo. Então é sempre importante continuar atento, continuar respeitando as questões de segurança. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, cesta básica, gás e agora a luz. A conta de luz deve ficar mais cara com reajuste acima de 20% na bandeira vermelha. O anúncio foi feito nesta terça-feira pela Agência Nacional de Energia Elétrica. É o nosso assunto em instantes, logo depois da playlist. Mix. Olha, seguindo o aumento aí que pesa no bolso do consumidor, vem o gás de cozinha. O preço médio sofreu reajuste de 3,9% nas distribuidoras e dessa forma acabou passando para R$ 3,40 por quilograma, o que representa aumento médio de 19 centavos por quilo. Exatamente, Cid. Vamos acompanhar os detalhes sobre esse aumento agora na reportagem de Júlia Gomes. O preço, que já é considerado abusivo, vai ficar ainda pior. Isso porque na última segunda-feira a Petrobras começou a repassar um aumento de 5,9% no custo do gás de cozinha. Este já é o 5º aumento do ano e nos últimos 12 meses o GLP teve alta de 17,5%. Por causa da política de preço da Petrobras, o custo do produto depende do mercado internacional e do dólar, o que, de acordo com especialistas, fica impossível prever quando o gás de cozinha vai sofrer um novo aumento. Aqui na capital e também na região metropolitana, onde ainda é possível encontrar o gás de cozinha entre R$ 90 e R$ 98, com o reajuste, o botijão de 13 quilos deve ultrapassar os R$ 100. Já no interior do estado, esse valor pode chegar a R$ 125. No município de Eirunepé, distante a mais de 1.000 quilômetros de Manaus, a botija de 13 quilos é vendida hoje por R$ 115. O Jorge Braga, que trabalha em uma revendedora de gás no município, conta que a distribuidora já reajustou 2 vezes o preço do GLP e que esses aumentos não foram repassados ao consumidor final, mas que agora o gás de cozinha vai ter o preço reajustado para R$ 125. Inclusive, as pessoas já estão chegando, os clientes, eles já estão chegando e perguntando, né? E aí, vai ter já ajuste do gás? Eu vi passando no jornal. Eu digo, até então a gente está sabendo dos reajustes, mas a gente está tentando segurar. Mas se acontecer um outro novamente, aí vai ser preciso a gente acompanhar, senão a gente vai sair no prejuízo, né? Para o consultor econômico Francisco de Assis Mourão Júnior, que também é membro do Conselho Regional de Economia do Amazonas, a falta de concorrência na indústria do petróleo no Brasil é um dos motivos para que a sociedade seja refém dos altos preços do gás e de outros derivados. No Amazonas, por exemplo, existem apenas 2 distribuidoras de gás. Enquanto não obtivermos, empresas, que possam entrar nesse mercado, para que a lei da oferta e da demanda funcione, nós vamos ficar amargurando esses aumentos. Júlia Gomes para o 18 horas. E a conta de luz deve ficar mais cara com reajuste acima de 20% na bandeira tarifária. A afirmação foi feita hoje pela Agência Nacional de Energia Elétrica. É o seguinte: em meio ao baixo nível dos reservatórios de água, as usinas térmicas são acionadas e isso já afeta aí o consumidor por meio da bandeira tarifária cobrada sobre a conta de luz. No mês de junho, agora esse mês, já está vigente a bandeira vermelha nível 2, que é a mais cara, que cobra R$ 6,24 para cada 100 kWh consumidos. A agência pretende elevar essa cobrança para R$ 7,57 a cada 100 kW consumidos e reajustando aí a conta de energia elétrica. Agora em Manaus, 6h57. 18 horas. Olha, a Assembleia Legislativa do Amazonas se cala sobre o uso de cestas básicas para promoção eleitoral de parlamentares, inclusive com foto dos deputados impressas nas sacolas. Até o presidente do Comitê de Ética da Casa, o deputado Sinésio Campos, está entre os denunciados pelo Comitê de Combate ao Caixa 2 e Corrupção Eleitoral. Tem mais informações agora com Odiné Araújo. O
Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral e ao Caixa 2 recebeu uma nova denúncia sobre distribuição de cestas básicas por parte de parlamentares do Amazonas. A denúncia agora é contra a deputada Terezinha Ruiz. Documentos, fotos e imagens das redes sociais enviadas ao comitê revelam que a deputada esteve no fim de semana distribuindo cestas básicas para famílias da comunidade Nova Canaã, na BR-174. Assim como em outras denúncias, as cestas têm o nome da deputada e informações que parecem slogan usado em campanhas políticas. Na sexta-feira passada, o comitê encaminhou denúncia contra 4 deputados estaduais por distribuição de rancho social a famílias carentes. As sacolas tinham o nome dos parlamentares e até fotografia deles. O comitê encaminhou representação ao Procurador-Geral de Justiça do Amazonas contra os deputados Adjunto Afonso, Sinésio Campos, Saulo Viana e Cabo Maciel. Na representação, o comitê diz que no dia 6 de maio, o governo do Amazonas repassou para a Associação dos Deputados e ex-deputados estaduais do Amazonas mais de R$2.800.000 para compra e distribuição de cestas básicas a famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade social causada pela pandemia da Covid-19. O valor teria origem em emendas parlamentares e o repasse foi feito conforme extratos publicados no Diário Oficial do Estado. Para o comitê, os deputados feriram gravemente o princípio da impessoalidade, uma vez que usaram dinheiro público para se promover. E o mais grave de tudo, usando a Associação dos Deputados para a compra das cestas sem licitação, já que a entidade dispensa a lei de licitações, ou seja, fizeram uma triangulação promíscua para burlar a norma legal, de acordo com o Comitê Amazonas de Combate à Corrupção. Apesar da denúncia, hoje, o caso não foi abordado por nenhum dos deputados da casa, nem mesmo pela oposição. O 18 Horas tentou ouvir a deputada Terezinha Ruiz, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Roberto Cidade, e o presidente da Comissão de Ética da Casa Legislativa, deputado Sinésio Campos, mas até o fechamento da reportagem, nenhum deles enviou resposta. Além de ser um dos denunciados na entrega de cestas básicas personalizadas, o presidente da Comissão de Ética da ALEAN, deputado Sinésio Campos, é um dos que mandou imprimir sua foto nas cestas distribuídas. Nós tentamos também ouvir o Ministério Público do Amazonas, mas até o fechamento da reportagem, a assessoria dele não enviou resposta. Odneia Araújo para o 18 Horas. 18 horas. Bom, e agora vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, por meio do Boletim Diário Covid-19, traz o diagnóstico de 726 novos casos da doença, totalizando para 394.601 o total de números, o total de registros da Covid-19. Ainda segundo o boletim, foram confirmadas 13 mortes, elevando para 13.162 o total de mortes aqui no estado do Amazonas e no Brasil. De acordo com informações do Ministério da Saúde, o país totaliza hoje 17.500.000 casos confirmados, com 488.000 mortes. O país também soma nesta terça-feira 15.400.000 pessoas recuperadas da Covid-19. Agora às 7h01, seguimos direto para o Editorial 18 Horas. Editorial 18 Horas. O depoimento do ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, à CPI da pandemia, foi o assunto principal na imprensa amazonense hoje. O ex-secretário recebeu dos senadores as mesmas críticas que fazemos todos os dias aqui no 18 Horas. Ele foi acusado principalmente de, tendo dinheiro, não tomar as medidas possíveis para diminuir o número de mortos na pandemia aqui no Amazonas. Mas a presença do ex-secretário na CPI trouxe à tona novamente, de forma clara, a fuga do governador do Amazonas e destacou a falta de coragem de Wilson Lima de responder pelos seus atos. Os senadores fizeram várias perguntas que deveriam ser respondidas por ele, pelo governador. Uma das perguntas foi a de por que o governo do Amazonas não conseguiu melhorar o atendimento para salvar a vida de pacientes de Covid-19. Essa pergunta vai permanecer na cabeça do povo do Amazonas por muito tempo, simplesmente porque o Wilson Lima não tem e não terá argumentos para responder. 18 horas.
Agora 7h02, finalizando o programa 18 horas de hoje, não é, Cid? É isso, estamos de volta amanhã e tem convite para você curtir o Circo Marcos Frota. E do nosso aplicativo humano, quem participou bastante foi a Maria Nazaré da Silva. O seu par de convites está aqui na Rádio Mix, na Rua Fortaleza 585, Andrianópolis. Venha buscar no prazo de uma semana no horário comercial, ok? Cid, valeuzaço, não é? Valeu, tamo aí amanhã. Muito obrigada pela sua companhia. Você está na sintonia certa, 100,7. Um beijo e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.